bem, meus irmãos, eu quero falar sobre um homem que era para estar no hall da fama da história. É quando você vê, você estuda e você vê sobre Isaac Newton, você vê sobre Thomas Edison, você vê sobre Michelangelo, homens que fizeram coisas maravilhosas, coisas que assim, parece que estavam além do seu tempo, sabe? Pessoas que, o que essa pessoa está fazendo aqui? E tanto que a pessoa se destaca. Na Bíblia você vê, por exemplo, a história de Davi, a coragem daquele jovem para enfrentar um gigante, ele que não era um soldado, se voluntariou para enfrentar um gigante, enquanto os outros soldados ficaram só assistindo. Então isso chamou a nossa atenção. Como que esse rapaz, você vê que ele era um rapaz diferente, um rapaz que se destacava. Esse personagem que eu quero falar hoje da Palavra de Deus, como eu disse, ele tinha tudo para ser referência, para hoje ele ser citado como referência de uma pessoa de coragem, de uma pessoa de engenhosidade, uma pessoa de visão, seja como rei, seja como estrategista militar, seja como alguém com capacidade de invenções e engenharias assim, fora do seu tempo. Era para ser um homem que era para ser citado muito por nós, mas ele não é. É um nome que talvez alguns nem conheçam, alguns nem sabem onde está na Bíblia. Quem é esse homem? Mal sabem a história dele, por causa do final da sua vida, por causa do final da sua história. Meus irmãos, começar bem é muito bom, mas bom mesmo é terminar bem. Pensa o corredor, partiu lá correndo, vai todo mundo correndo, e ele dá aquele gás, ele larga de primeiro, dá tudo de si. Quando está chegando na linha de chegada, já está sem força, não está mais aguentando, os outros ultrapassam ele. Então adiantou muito ter dado aquele gás, porque no final o que importa é quem passa a linha de chegada bem, primeiro, não é? Mais importante do que quem largou bem é quem chegou bem. Porque às vezes a gente larga mal, larga derrapando, mas vai se recuperando e vai conseguindo ganhar posições. Não é assim? Eu lembro quando eu era novo, que eu assistia a Fórmula 1 com meu pai, e ele falava muito do Ayrton Senna, mas eu era jovenzinho, né? E eu ficava curioso desse Ayrton Senna. Um dia eu fui assistir uma corrida do Ayrton Senna com meu pai. Aí de repente começou a corrida, ele foi lá para 12º, não sei se o carro pegou, o que é, foi lá para 12º. E aí falei, pai, esse cara aí... E aí ele fez uma corrida tão extraordinária que ele foi ultrapassando. E aí a corrida terminou com ele na cola do segundo colocado ali, sabe, tentando ultrapassar, não conseguiu. O primeiro colocado foi ele como segundo colocado, né? O primeiro colocado foi um corredor chamado Thierry Boutsen. Tanto eu até gravei o nome do camarada, mas assim, me chamou a atenção da habilidade do Ayrton Senna, como ele chegou bem, largou mal, mas se recuperou e fez uma corrida extraordinária. Então, meus queridos, começar bem, seja na juventude, seja no trabalho. Às vezes no trabalho você começa bem, todo empolgado, né? Sempre pronto para ser o melhor funcionário, mas aí com o passar dos dias, a rotina, o chefe azedo, o pagamento não é aquelas coisas, aí você já vai relaxando e às vezes você acaba comprometendo até o seu testemunho. Começou bem, empolgado, dando glória a Deus, levanta a mão aqui na igreja, olha, Senhor, aquela empresa abriu a porta, uma restauração, você faz aquela, né? E depois está lá dando mau testemunho, faltando, aquela coisa. Então começar bem, meus queridos, não é o principal. Deus quer que nós terminemos bem. Para isso Deus usa uma palavra que é perseverança. É na corrida da vida, sabe, você não desanimar, você não desistir, você não parar. Perseverança é ir até o fim, é terminar bem a carreira que nos está proposta. E esse homem que eu vou começar a falar finalmente, ele começou muito bem, mas lá no final da corrida, vocês vão saber o que aconteceu, né? Abra sua Bíblia para 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26.
Fica depois em 1 Crônicas. Olha, vamos ler o texto, acompanhe comigo. 2 Crônicas, capítulo 26, o reinado de Uzias. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei, em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeconias, de Jerusalém. Verso 4: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio das visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que versículo legal, né? Verso 6: saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Verso 8: os amonitas deram presentes a ele, a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha que expressão legal. Verso 11: tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel. E Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Verso 12: o número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Verso 14: preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez em nome de Jesus nós nos colocamos, Pai, e pedimos a Tua graça e misericórdia para as nossas vidas. Amado Deus, eu peço ao Senhor que fale o nosso coração nessa noite. Usa a minha vida, Senhor. Usa meus lábios para pregar a Tua palavra com retidão, com precisão, com fidelidade, mas também com clareza. Eu peço ao Senhor que me ajude, Deus. Me use como vaso de honra para a Tua glória, por amor da Tua honra, do Teu nome, por amor dos meus irmãos que aqui estão. Amado Deus, eu oro essas coisas ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você conseguiu pegar bem o relato dele? Ele começou a ser rei com 16 anos. E o texto diz que ele se propôs a buscar a Deus, ou seja, ele começou a reinar muito novo, mas apesar da sua juventude, e do que falam da juventude, que é uma época que o pessoal não tem cabeça, toma decisões, isso e aquilo, o texto nos mostra que o jovem pode ser muito sábio, sim. Ele fez a atitude mais certa de todas, que é buscar a Deus, é o que diz o verso 5. Ele se propôs a buscar a Deus. Ele colocou como prioridade buscar a Deus,
colocar Deus em primeiro lugar em seus planos, em seus projetos. O texto começa relatando isso. Um rei jovem que colocou Deus em primeiro lugar. E o que acontece quando a gente coloca Deus em primeiro lugar? Veja o final do verso 5. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, olha o que acontece. Deus faz a gente prosperar. Deus nos abençoa. Eu queria de prosperidade, ao contrário do que algumas igrejas ensinam, não é você ser podre de rico. Prosperidade é Deus te livrar da miséria e você saber administrar para não cair na tentação da riqueza. Sabe aquelas pessoas que começam a ter muito e aí começam a se desviar e a esfriar? Então a prosperidade ela te ajuda a manter um equilíbrio, nem faltar e nem sobrar ou desperdiçar. Você vive bem com a sua família, tem o necessário, sabe? Sem necessidade e sem sobra no sentido assim de desperdício ou arrogância que a riqueza traz. Então isso é prosperidade, isso é bênção, porque senão o dinheiro pode se tornar uma maldição, o dinheiro pode se tornar um laço na sua vida. Então não adianta você ter prosperidade, bastante dinheiro e aquilo te enlaçar, então não foi uma bênção. Então prosperidade é você que viver ali, no equilíbrio bom, não faltando e nem deixando o dinheiro laçar o seu coração, tá bom? Muito bem, então como nós vimos, quando a gente busca o Senhor, Deus faz a gente prosperar. Isso aconteceu com Uzias, mas se aplica a nós também. Deus faz a gente prosperar nas mais diversas áreas da nossa vida. Um homem que se dedica a buscar o Senhor com seriedade, ele não é mais aquele empregado sem vergonha, safado, mentiroso, sem responsabilidade. Ele age com responsabilidade, ele age com dignidade de filho de Deus. O marido que resolve buscar Deus com fidelidade, Deus faz ele prosperar na sua casa. Ele passa a ser um homem de Deus com responsabilidade, com respeito. Ele ganha de novo o respeito da família, da mulher, dos filhos. Ele traz dignidade para o seu lar. E isso é prosperidade, meus queridos. Isso é bênção. Tá bom? Então foi a primeira coisa que esse rei fez: buscar ao Senhor. E aí a partir do verso 6 até o final, você vê que ele foi um rei muito envolvido em guerras, batalhas. E apesar de ser novo, ele teve vitórias nas batalhas. Ele foi um grande estrategista militar. Porque veja, você é um rei novo, certo? Você vai lidar com reinos em que tem homens veteranos, né? Velhos de guerra. Como você vai lutar com eles? Você precisa ter mais experiência, crescer mais para poder lutar com eles. Mas o texto nos mostra que rapidamente ele já guerreou contra esses homens. Ele teve coragem de ir para cima, de ir para a batalha. E Deus deu vitória para ele. Deus deu vitória para esse homem, se tornou um grande estrategista militar. Você vê isso no verso 6, no verso 7, Deus o ajudando contra os filisteus, contra os amonitas, meunitas. Deus foi abençoando, foi se tornando um rei guerreiro conhecido. Mas aí, você vê no verso 8, as vitórias militares dele fizeram com que as pessoas tivessem temor a ele. Tanto é que um dos grandes inimigos de Israel, que são os amonitas, no verso 8 diz: os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito. Olha só, ele ficou famoso por causa disso. Tão novo e já tendo coragem de enfrentar os exércitos estrangeiros e tendo vitória. Pensa que você vai começar com o seu negócio, com a sua fabricazinha. Você vai entrar no mercado onde só tem tubarão ali. Não é aquele pessoal que já tem dinheiro, que tem advogados, que tem toda aquela estrutura. Você está chegando pequenino, mas aí você enfrenta eles e vence eles. Isso no mercado financeiro, por exemplo, no mundo dos negócios. Tem homens que conseguem. Uzias tinha essa mesma audácia, essa mesma coragem. Ele não se retraiu, ele não se fechou, ele foi para cima. Ele não tinha medo, ele era um rei corajoso, um homem corajoso. Assumiu o trono e era corajoso para lutar as batalhas, porque ele buscava ao Senhor. E Deus o fez prosperar nas batalhas. Meus queridos, Deus o fez prosperar em suas batalhas. Deus também nos faz prosperar em nossas batalhas.
quando nós buscamos com sinceridade. São muitas as nossas batalhas, as nossas lutas, dificuldades. Aparece do nada, cada hora é uma coisa que acontece, mas quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos faz prosperar em nossas batalhas. Verso 9: também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Verso 10: também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Olha só, Deus fez ele ter uma abundância de gado, e ele sabiamente cavou cisternas, que é o nome, né? Poços em vários lugares para o seu gado poder criar. A sabedoria. No final do verso diz: tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ele era amigo da agricultura. Pensa nisso. Um homem que tinha visão, falou: peraí, nós moramos aqui nesse lugar, tem vales, tem terra, uma terra abençoada. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na área agrônoma, eu vou investir nisso, eu vou fazer com que produza mais, vou buscar recursos, buscar tecnologia, fazer o que é necessário para pessoas capacitadas, para que a agricultura da nossa terra floresça, porque uma terra onde tem abundância de alimento, essa terra prospera, essa terra cresce, essa terra enriquece. Olha a visão que ele tinha, um homem amigo da agricultura. Aí no verso 11, 12, 13, mostra o tamanho do exército dele. Fala que ele preparou um exército muito grande e de homens capazes. Ele tinha uma visão de ter homens preparados, homens bons, homens selecionados, sabe, com o treinamento certo, com o equipamento certo. Aqui fala que ele mandou fabricar os melhores equipamentos militares da época, né, para os seus homens. O que chama bastante atenção é o verso 15, né, que ele fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, né? A gente fica tentando imaginar que máquinas eram essas. Talvez aquelas máquinas que lançavam catapultas, né, que lançavam pedras, lançavam flechas e tal. É o que diz aqui, ó. Destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Sabe, ele projetou isso, ele chamou homens que conheciam, homens peritos, o texto diz, a projetarem isso, máquinas de guerra. Gente, ele estava além do seu tempo, Uzias. Era um homem diferenciado, era um homem com uma capacidade de governar, de administrar anormal. Um homem cuja fama, o texto nos diz, se espalhou para outras nações, internacional, a fama dele, o temor, a ponto dos antigos inimigos de Israel chegarem a dar presentes para ele, para ter o favor dele, não é? Aí você vê isso e fala: uau, por que a gente quase não fala sobre Uzias? Porque quase a gente não cita Uzias. Porque não é uma referência para nós, e a Bíblia não fala mais sobre ele, fala tão pouquinho sobre ele, por causa do que diz a partir do verso 16. Olha o verso 16: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Eita nós! O homem que estava lá no auge, a gente não sabe em quanto tempo que ele levou para chegar até esse ponto, até esse auge. Se ele reinou 52 anos, ele começou a reinar com 16 anos, então ele viveu até os 68 anos. Talvez vamos supor que o auge do reinado dele, da época do reino ali, da nação, do exército e tudo mais, vamos supor que esse auge do versículo 15 tenha sido, suponha, quando ele estava com 45, 50 anos, vamos supor. Esse homem que está no auge, né? É como um pai que começou a estudar, começou a trabalhar, foi crescendo na empresa, foi crescendo na carreira, fez faculdade, fez isso e aquilo, e aí quando chegou aos seus 50 anos, olha, eu estou no meu auge, estou formado, tenho um bom emprego, uma posição boa na empresa, não sei, tenho uma aposentadoria boa que eu tenho para receber, sei lá,
meus filhos estão criados, paguei faculdade para meus filhos, minha casa está paga, tenho 2 carros, sei lá, tenho uma chácara. Sabe quando a pessoa chega no auge e fala, olha, consegui tudo que eu planejei, eu estou no auge, né? Talvez ali por volta dos seus 50 anos, eu acho, o texto não diz, talvez 40 ou 60, eu não sei. Mas chegou uma hora que ele chegou no topo. Se fortificou, o texto diz, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. O pecado fez igual uma montanha russa com ele. Foi levando, subindo. Já andou de montanha russa? Vai devagarzinho, vai. Parece que não chega nunca, você está lá. De repente, não é? Foi o que aconteceu com ele. O pecado fez que quando ele estava lá em cima, ele descesse de uma vez. Ele caísse uma queda brusca. Vamos ler a continuação do texto. Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aqui o verso explica qual é a transgressão que ele cometeu, que fez o coração dele se exaltar para a sua própria ruína. Ele entrou no templo para oferecer o incenso que cabia aos sacerdotes. Fala, puxa vida, né? Nessa hora ele pecou. Ele falou, mas você acha que durante toda a sua vida, vamos supor que aqui ele estava com 50 anos, será que durante a sua vida, será que ele não pecou? Claro que ele pecou. Claro que ele chegou mal-humorado, azedo, brigou, falou demais, foi estúpido, bateu boca, pensou besteira. Ele era um homem como qualquer outro. Falhava, errava, mas buscava a Deus, se recompunha, se arrependia, confessava. Ele era um homem como qualquer outro. Mas o texto diz que aqui nesse ponto, aí ele chegou num ponto que aí chutou o balde de vez. Atualmente, no meio evangélico, estão se falando muito sobre denúncias contra pastores de grandes e megas igrejas que estão sendo revelados os pecados deles. Homens que subiram, ganharam fama, ganharam projeção nacional, mundial, homens que têm um ministério com centenas de igrejas, e aí os pecados estão sendo trazidos à tona. Pecados sexuais, imoralidades, alguns até crimes. Crimes. Homens que subiram, aí de repente, a montanha russa começou a descer. Com justiça, graças a Deus. Homens que lá no alto, no máximo de dinheiro, posição e conhecidos, de repente despencam. Por quê? Porque exaltou-se o seu coração. E o homem, quando exalta o seu coração, sabe o que acontece? O seu ego fala mais alto do que a voz de Deus. O seu coração fala mais alto do que a voz de Deus. Ele se torna orgulhoso, se torna arrogante, soberbo, cheio de si, autossuficiente. Por isso que ele fez isso. Olha o verso 17 em diante. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, olha só, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste isso. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. Ora, os sacerdotes se opõem a ele. Viram o que ele fez? Falou: ô rei, o que você está fazendo? Veja, eles não tiveram medo do rei. Ele era um rei corajoso, era um rei poderoso, era um rei que tinha fama, temido. Mas esses sacerdotes, quando viram o rei fazendo isso, na hora, está errado. Eles se opuseram. Eles foram para cima do rei, não para agredir, né? Mas para tirarem de lá e para fazer parar o que ele está fazendo, porque o que ele estava fazendo era uma grande loucura. Assim como Saul
ele ofereceu sacrifício quando não era para fazer, e Samuel o repreendeu, e Deus tirou o reino de Saul por causa disso. O rei estava prestes a fazer a mesma coisa, estava fazendo algo que competia ao sacerdote fazer, não a ele, mas ele não conseguia enxergar isso. O seu orgulho, a sua fama, sua posição, talvez os elogios que ele recebeu foram tantos que ele já não enxergava mais nada. Ele fazia o que lhe dava na telha. E o que ele disse é um grande perigo. É um grande perigo. Conforme Deus nos abençoa, conforme Deus nos ajuda, conforme Deus nos permite galgar posições, ou chegar onde nós tanto lutamos para chegar, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Para achar que, eu cheguei aqui porque eu sou bom, eu cheguei aqui por causa do meu estudo, do meu trabalho, por causa do meu esforço. Sim, graças a Deus que você se esforçou, trabalhou, etc. Mas se não for ao Senhor, que esteve ao nosso lado, meu querido, ai de nós. Exaltar o seu coração, meu querido, é a pior coisa que pode acontecer. Aqui diz, para a sua ruína. Graças a Deus que tinha homens firmes lá, homens que não tiveram medo do rei, não. Encararam o rei e falaram, isso não se faz, está errado. Imagine homens covardes, imagine sacerdotes covardes. É o rei, né? Não vou falar nada para ele, né? Está lá fazendo, e agora? Não é bom que tenha homens de coragem para confrontar o pecado do líder? O pastor está fazendo coisa errada, pecaminosa? Não falar, o pastor vai ficar bravo, o pastor vai me disciplinar, vai fazer aquilo. Meu querido, se o pastor está em pecado, tem que ser confrontado, como qualquer pessoa. Como eu disse, está acontecendo agora no meio do evangelicalismo atual, está um nhanhanhá, um blá blá blá, aí por causa disso. Pastores que estão sendo, que foram, que tiraram a máscara deles, que foram revelados. Mas tem que confrontar o pecado mesmo. Não é? Porque a posição que o rei tinha, veja, ele era o rei, vivia como um rei, tinha autoridade de rei, a posição de rei, o glamour de rei, para fazer isso, para pecar contra Deus, fazer algo que não cabia a ele. Ele ficou cego, ele ficou surdo, meus irmãos. Não enxergava mais a verdade, o certo e o errado. É isso que o orgulho faz com a gente. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. A Bíblia diz que Deus resiste a quem é soberbo. E a Bíblia diz que o nosso coração é corrupto, é enganoso. Meus queridos, quando o coração se exalta, ele fica sozinho no topo. Ele acha que ele é o rei da montanha, mas ele está sozinho lá. Ele acaba tirando até Deus do seu caminho. E aí isso acontece, ele fica se orgulhando dos seus feitos, se orgulhando das suas realizações, dos seus títulos, dos seus estudos, dos seus troféus, fica se gabando do que fez. Aí ele não ouve mais ninguém, além de ficar cego, fica surdo, não escuta mais ninguém, não aceita mais conselhos, não aceita opiniões, ele não quer ouvir conselhos, ele não pergunta, não quer mais opinião de nada. Olha só, não aceita ser contrariado. E aí a voz das pessoas amigas, pessoas que amam ele, que se importam com ele, sabe, pessoas que estão lá para ajudá-lo, essas vozes passam a ser um zumbido que incomoda, que irrita, que atrapalha, um barulho incômodo, um som irritadiço. Até a voz de Deus ele ignora, até a voz de Deus ele não quer ouvir. O homem orgulhoso, meus queridos, é a pior espécie de pessoa que tem. Ele não admite seu erro, não admite, não quer ouvir ninguém, não quer ser confrontado. O orgulhoso, principalmente quando é crente, o crente orgulhoso, ele ofende ao Senhor com a sua adoração. Com toda a sua arrogância, seu orgulho, seu nariz empinado, ele querer adorar o Senhor, ele está ofendendo a Deus. Porque na presença do Senhor nós temos que nos humilhar, não chegar batendo no peito, se achando, se vangloriando. Nós temos que chegar diante do Senhor com humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então até a adoração do orgulhoso ofende o Senhor. O texto diz que
como ele não ouvia ninguém, a voz das pessoas começaram a irritá-lo. Olha o verso 19. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Pela atitude dele de querer brigar e confrontar e bater de frente com os sacerdotes, ele não aceitou ser confrontado. O texto diz que Deus o castigou com lepra. Com lepra. Apareceu a lepra na testa dele, na frente de todo mundo, pessoal. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Verso 23. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo de sepulcro, que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou no seu lugar. No fim, por causa da sua atitude, olha como que ele acabou sozinho, isolado. Ele teve que ficar numa casa separada. A lepra foi corroendo o seu corpo, a sua saúde, e ele não podia mais ter contato com ninguém, não podia mais empreender, não podia mais fazer aquilo que ele tanto queria, por causa do seu orgulho, meus irmãos. Alguém que estava indo tão bem, se destacando, que tinha a bênção do Senhor, a partir do momento que o orgulho falou mais alto, Deus foi deixado de lado. E aí ele começou a fazer o que ele achava melhor, e começou a fazer aquilo que ele gostava. Quando o homem age assim, meu querido, é isso que acontece, é ruína. É por isso que o verso 16 diz, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Ruína. Em Mateus 5 nós vemos que são bem-aventurados são os humildes de espírito, são felizes. A pessoa orgulhosa não é feliz. A pessoa orgulhosa não é feliz. Os humildes de espírito são felizes. Quando Jesus ele fala para nós nos espelharmos nele, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade é exemplo para nós. Em Lucas 14, Jesus diz que aquele que se exalta será humilhado. Foi o que aconteceu com ele, foi envergonhado, humilhado. Paulo diz isso. Ele diz em Colossenses 3:12. Vamos para lá. Colossenses 3:12. Antes que eu cite errado. Olha o que ele diz. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha, é bem diferente. Olha a atitude que um servo de Deus tem que ter. Quando você volta umas páginas para Filipenses, Paulo fala para a gente imitar a Cristo. Ele fala assim, no capítulo 2, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha a diferença do ideal que Deus quer para os seus filhos. Agir por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. E ele continua a partir do verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecendo a figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Olha o exemplo que Deus quer para nós, seguir o exemplo de humildade de Cristo. Meus queridos, para terminar, o texto foi claro. Deus fez Uzias crescer, Deus fez Uzias tornar-se grande, tornar-se forte, tornar-se temido. E o mesmo Deus o quebrou e humilhou e castigou. Então eu termino, por causa do tempo, eu termino dizendo aquilo que nós falamos no começo da mensagem. Uma coisa é começar bem, e outra coisa muito melhor é terminar bem. É terminar bem a carreira que nos está proposta. É chegar ao fim, chegar até a marca da chegada, não é verdade? Até o fim da corrida bem, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus, obrigado por essa lição de vida que nós aprendemos com o rei Uzias.
Deus nos ajude, Senhor, a não ter um coração orgulhoso, um coração que se exalta, que se vangloria do que conquistou, que se vangloria do que tem, se vangloria dos seus feitos, dos seus títulos, da honra que recebe, da popularidade que tem, que gosta de se exibir, de se mostrar, de aparecer. Deus, livra-nos disso, Senhor. Não deixe nosso coração se exaltar. Ajuda-nos a ter a humildade de Cristo que Paulo nos diz para termos, para imitarmos. Nos ajuda, Senhor, a entender que não somos nada sem o Senhor, que dependemos do Senhor para tudo. Amado Deus, nos ajude. Sabemos que o Senhor é aquele que nos capacita, é aquele que nos dá dons, é aquele que nos coloca em posições para a honra e glória do Teu nome. Mas não deixe, Senhor, não permita que isso, Senhor, suba ao nosso coração, eleve o nosso coração, nos leve a honra. Amado Deus, nos ajude a terminar bem a nossa carreira. Nos ajude, Deus. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém.